Queridos, abram suas Bíblias, por favor, ou liguem-nas na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A partir do verso 26, capítulo 1, a partir do verso 26, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Aleluia! Você sabe de quem a palavra de Deus está falando aqui? Você sabe de quem? De mim e de você. Pessoas improváveis. Pessoas improváveis. Pessoas que talvez há pouco tempo eram pessoas desprezadas na sociedade, na família, dentro do casamento. Pessoas que aqueles que conhecem diriam: esse daí. Você sabe o que disseram quando olharam para Jesus? Disse: olha, de Nazaré tem alguma coisa boa que venha de lá? Não tem. Um lugarejo daquele. Da mesma forma, talvez você há pouco tempo tenha ouvido dizer: fulano, fulana, dali tem alguma coisa que saia? Perdida, completamente perdido. E aí a palavra de Deus nos diz, a partir do verso 26, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Eu e você, pessoas improváveis. E esse foi o tema do congresso da Igreja Multiplicadora que estivemos durante essa semana, de terça até sexta-feira. Estivemos ali em Águas de Lindóia, eu, pastor Edilson, pastor Everaldo, que vocês, eu já disse, pastor Everaldo, que pregou na nossa conferência de aniversário, no nosso seminário de aniversário, e estivemos ali sendo bombardeados e desafiados, e aprendendo e pegando estratégias para que a igreja do Senhor Jesus possa entender a sua responsabilidade no reino. Então, tudo linkado aí, o que a palavra de Deus nos diz, o tema que fomos refletir, os improváveis, e assumindo nossa responsabilidade no reino de Deus, que é o tema do nosso retiro no período de carnaval. Então, tudo isso é um mover de Deus na nossa vida, na vida da igreja do Senhor Jesus. E foram momentos muito especiais, preletores de uma graça tremenda. E eu vou pedir a pastor Edilson que ele dê um breve testemunho do que foi
esse tempo para ele, e logo depois nós vamos continuar também a falar sobre isso, tá certo? Pastor Edilson, vem cá, por favor, querido. Irmãos, então, quando nós nos propomos aí para o congresso, foi com o intuito realmente de aprender mais de Deus. E Deus fez muito mais daquilo que eu podia imaginar. Eu fui muito impactado com esse congresso, e a minha primeira impressão quando eu cheguei no salão de eventos lá do hotel, eu vi irmãos como nós daqui, clamando a Deus, intercedendo naquele lugar por todos os congressistas e os palestrantes que iam trazer as mensagens. Isso me impactou bastante, e eu vi tanta gente lá se quebrantando diante do Senhor, sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus. Eu vi ali um grupo de pessoas que está fazendo o reino de Deus acontecer. Desde o pessoal da recepção lá do congresso, até o presidente da Junta de Missões Nacionais, Fernando Brandão, pessoas se emocionando literalmente na presença de Deus, chorando diante de um quebrantamento maravilhoso que nós vivenciamos ali. Irmãos, eu vi jovens, como muitos dos nossos jovens daqui da igreja, envolvidos com ministérios poderosos na mão de Deus. Eu vi jovens que trabalham com os ribeirinhos lá no Amazonas, e um dos testemunhos que mais me impactou ali foi que um jovem dizia que ele remava 20 horas dentro de um barco no rio Amazonas para falar de Jesus Cristo às pessoas que não conheciam a cruz de Jesus ainda, a salvação em Cristo. Eu vi a história de um jovem que passou pela Cracolândia, onde ele era travesti, e ele foi alcançado pela graça de Deus, e esse jovem abandonou aquela vida que ele tinha, e foi gerada uma oportunidade para ele aprender uma luta marcial lá, e ele foi campeão e ganhou medalhas, e Jesus transformou a vida dele. Campeão de jiu-jitsu. E irmãos, eu vi jovens surdos intencionalmente interessados em falar de Jesus para outros surdos. Eu vi também testemunho de pessoas que estão envolvidas com presos, encarcerados. Eu vi pessoas que estavam ali envolvidas em várias frentes de batalha do Evangelho de Jesus, que estavam ali, sabe, para impactar a minha vida. E sabe, irmãos, o congresso foi maravilhoso, mas o trabalho que Deus fez na minha vida pessoal ali, de ver como uma estrutura organizacional existe para abençoar a igreja do Senhor. E realmente foi um momento de muita comunhão, de muita reflexão pessoal. E em todo o tempo eu estava pensando em duas coisas. A primeira, pastor, você vai saber agora. Falei, Deus, onde é que o Senhor quer que eu me encaixe nessa estrutura? Certamente Deus já colocou no coração do pastor, né, pastor? Né? E durante a viagem nós fomos conversando algumas coisas, e o pastor deu alguns toques para mim a respeito do plano de Deus que o Senhor colocou no coração dele para nós pessoalmente, para mim, para Dolores e para a igreja inteira. Mas irmãos, o desejo do meu coração era que todos vocês estivessem lá para desfrutar do que nós desfrutamos ali. Foi realmente uma coisa linda que Deus fez, sabe, na minha vida. Eu queria deixar isso claro para vocês, que Deus é maravilhoso, sabe? E o desejo do meu coração também
é que essa proposta que vai ser lançada para a igreja, que vai ter o seu pontapé inicial ali no nosso acampamento 2020, é que você se sinta tocado por Deus, vocês se sintam como família envolvidos todos nesse projeto lindo e maravilhoso de expansão do reino de Deus. A partir de nós, irmãos, nós podemos fazer uma diferença muito grande onde a gente trabalha, na escola onde você estuda, na sua vizinhança, no prédio que você reside. Enfim, temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais lá na frente. Então o pastor vai estar ministrando ao coração da gente, e eu estou numa expectativa muito boa de tudo isso. Amém. Amém, aleluia. Isso é um pouquinho, né? E o pastor Edilson, ele estava comentando o seguinte, eu vou compartilhar aqui, tá certo? Só um pouquinho, né? Do que a gente conversou, só um pouquinho. Mas ele diz, eu nunca desfrutei de um negócio desse. Eu nunca tive a oportunidade de ver nos bastidores da igreja do Senhor como o povo de Deus tem se empenhado e tem trabalhado. São pessoas improváveis que estão fazendo acontecer a igreja aonde quer que elas sejam colocadas. E eu louvo a Deus, sabe por quê, filhos? Nada é por acaso, nada é por acaso. E o que eu vi de trabalhos acontecendo no Brasil todo com crianças, e não foi por acaso que Deus também me trouxe para cá com a visão de continuar o trabalho com crianças. Então, vim da primeira igreja com 250 crianças, nós trabalhávamos durante a semana. Aqui estamos com 60 hoje, 58 crianças hoje. 58 crianças, você tem ideia de qual o número médio de alcançar isso aí? Multiplique isso por 3. No mínimo uma criança dessa tem um irmão e uma mãe ou um pai, no mínimo, tá? Então você vai aí para 180 pessoas alcançadas diretamente. Quando nós nos envolvemos com essas crianças, alcançamos no mínimo 180 pessoas, que é em média a nossa quantidade de membros ativos da igreja. Você já imaginou isso? Nós estamos hoje atingindo, em média, só com o programa que nós temos com as crianças, aproximadamente o mesmo número de pessoas que temos como membros ativos da igreja. É algo que você não tem ideia do que você está fazendo, muitas vezes, até contribuindo, mas sem ter ideia de como esse negócio impacta e transforma vidas. Vocês não têm ideia de como é importante, e eu vejo Deus se movendo de forma sobrenatural, começando um trabalho que está aí na sua 3ª ou 4ª investida, com um grupo indo visitar pessoas que estão nas ruas, e de uma forma muito interessante, porque quando começou esse trabalho, aquele que encabeçou esse trabalho veio conversar comigo: pastor, a gente está querendo fazer isso, o que é que o senhor acha? Eu digo: olha, vamos fazer uma coisa, não tem coisa melhor do que a gente aprender com quem já está fazendo, não é? É isso que o pastor Edilson foi ver, ele foi ver quem já está fazendo. Pastor Everaldo foi ver quem já está fazendo, eu fui ver quem já está fazendo, e fazendo bem. Então, quando a gente vê alguém correr bem, a gente tem que chegar junto dele. A gente não vai inventar roda, não precisa inventar a roda já foi inventada. A gente tem que saber com quem anda bem com essa roda. E aí eu chamei essa pessoa que começou esse trabalho e digo: ó, filhão, faz o seguinte, você vai lá na primeira igreja, vai conversar com o pessoal do Pão da Vida, que é um ministério que nós já tínhamos lá, e já existe há talvez aí uns quase 10 anos, fazendo um trabalho no centro da cidade, distribuindo o alimento e levando a palavra, levando uma palavra de conforto, de encorajamento e transformação para a vida das pessoas. Você vai lá, você vai passar um tempo com eles, vai fazer um treinamento ali intensivo, in loco, né? E depois você me diz o que é que Deus falou para você.
Então essa pessoa foi lá, chamou mais algumas, foi lá, passou alguns meses lá sendo capacitado, caminhando, e voltou e disse: pastor, entendi o negócio, realmente a gente precisava, o negócio é mais assim complexo do que a gente pensava, mas isso nos encorajou ainda mais. Eu digo aleluia, mas eu queria isso, que você tivesse uma noção do que está fazendo. Ele fez: agora como é que a gente começa? Eu digo: olha, você tem que começar fazendo realmente uma avaliação de tudo que está aqui ao redor, porque o contexto de Engenho do Meio é diferente do contexto da primeira igreja no centro da cidade, né? Você tem que saber onde é que Deus vai chamar você. Nós temos aqui vários povos para serem alcançados, várias tribos urbanas para serem alcançadas. A gente tem aqui aquele que mora na rua, mas não tem tanta quantidade como o centro da cidade. Mas nós temos aqui aqueles que estão nas BRs e são pessoas que são profissionais do sexo. Nós temos pessoas que estão ali nas BRs, não é? E são meninos de programa. Nós temos aqueles que estão nos hospitais, que viram noite ali nos hospitais, esperando para 5 horas da manhã levantar para conseguir uma ficha para um atendimento. Nós temos várias pessoas aqui que necessitam do cuidado. Vá fazer avaliação e ver o que é que Deus fala. E eles fizeram isso, foram avaliar, e hoje eles entenderam que Deus tem direcionado já a vida desse grupo, o investimento desse grupo. Então eles estão investindo nos hospitais, naquele grupo dos hospitais que quase não tem gente que visite ali. Então eles estão concentrando aqui no Barão de Lucena, no Getúlio Vargas, estão visitando essas pessoas, e aquelas que viram à noite ali, os acompanhantes dos enfermos, que muitas vezes ficam ali dentro a noite toda, sem ninguém para trazer uma palavra de encorajamento, o alimento também, e eles estão fazendo isso, levam o alimento, levam a palavra, sabe, e ora com eles, encoraja eles, não é? Às vezes estão com um parente enfermo, desenganado, e você receber uma palavra de encorajamento é uma bênção, não é? Você fica renovado. Então temos um grupo já fazendo isso, aleluia, e esse grupo tem crescido a cada dia de saída, tá certo? Então no momento certo eles pediram: pastor, não divulgue agora não, a gente quer estruturar melhor ainda, e a partir daí a gente vai divulgar, e quem quiser vai se agregar, e eu sei que Deus vai expandir esse negócio. Tem muita gente precisando do ouvir do Senhor, ouvir do Evangelho, e ser encorajado, e ser desafiado pelo Evangelho do Senhor, tá certo? Então eu fico feliz quando eu chego ali no congresso, que eu vejo pessoas com ministérios que são relevantes sobre a terra, tá? Há muitos anos Deus tem já nos incomodado com isso. Lá na primeira igreja ali eu conheci um ministério chamado MAP, que é Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Isso eu conheço há mais de talvez uns 15 anos o MAP, e comecei a trabalhar junto com o pastor Joel e os outros pastores da igreja com o MAP. E um dos anos, 2006, olha só, nós estamos em 2019, em 2006 nós começamos uma série de encontros uma vez por ano, e com temas que impactaram. Em 2006 foi o primeiro tema, tá? Tudo se desenvolveu a partir desse tema, e o tema era gente que faz. Gente que faz. E sabe quem são essas pessoas que fazem, essa gente que faz? Os improváveis. Olha que coisa, 2006 Deus falando com a gente, e hoje em 2019 continua essa convicção. Gente que faz são, na sua maioria absoluta, os improváveis. Eu e você. Gente que não tem expressão muitas vezes denominacional, gente que você nunca ouviu falar, mas está lá no meio da Amazônia. Jovens, a turma dos radicais da Convenção Batista Brasileira, né? E Adilson conheceu, ele não sabia dessa estrutura, e ele ficou ali impressionado com isso. Os radicais, e tem radical jovem a partir de 18 anos de idade, que muitas vezes passou na faculdade. Olha, presta atenção nisso. Quantos testemunhos tivemos isso lá? Gente que passa na faculdade, e ao invés de entrar na faculdade, fez: olha, eu passei, já vi que tem condições, mas Deus me chamou para esse primeiro ano, a minha faculdade vai ser expandir o reino. E eles
trancam a faculdade, vão para o radical, passam 1 ano de dedicação lá, e quando voltam, dizem: agora eu estou pronto para ir para a faculdade, porque Deus me preparou para entrar naquele campus. Filhos, vocês não têm ideia do que é um radical dentro da universidade. Vocês não têm ideia. Você pegar um menino desse, uma menina, tem hora que eu digo: meu Deus, isso é uma loucura mesmo, né? Para os olhos humanos isso é loucura. Eu pegar uma filha com 18, 19 anos de idade e ver minha filha: olha, pai, eu vou ter que ir ali fazer o quê? Vou tomar remédio, vacina contra a malária. Uma vacina contra a malária para quê? Porque Deus me chamou para a Amazônia. Eita, meu Jesus, como assim, filha? E ela vai compartilhar o sonho e vai fazer todo o processo, vai passar 1 ano nas comunidades ribeirinhas, lá no Amazonas, lá no Pará. Filhos, isso é um negócio sobrenatural. E 1 ano depois eles voltam cheios da graça de Deus, falando do amor de Deus de uma forma tremenda. Vimos verdadeiros pastores e pastoras ali, missionárias, trazendo uma palavra para a gente que, sabe, os preletores oficiais estavam boquiabertos. Como pode esses meninos tão jovens, com tanta sabedoria, com tanta ousadia e com tanta graça de Deus, poder nas palavras que vem do trono de Deus? Isso foi espetacular. Muita cura, muita transformação, não é? Muita libertação para a glória de Deus. Filhos, Deus tem levantado uma igreja improvável para fazer acontecer o sonho dele para essa terra. Deus tem levantado a mim e a você para fazer diferença sobre essa terra. Gente que faz é o que importa para o Senhor. Gente que faz. O nosso retiro, o que eu peço a Deus é que nos dê sabedoria para cada momento de reflexão, para que nós possamos sair dali certos de que nós somos pessoas que Deus quer usar como um canal, como agentes de transformação dessa terra. E eu preciso ajudar vocês a descobrirem aonde vocês vão atuar no reino, de que forma vocês vão atuar no reino. Eu fiz um desafio para Dolores e Edilson, um desafio para Adriel e Luciana, para Caixinho e Érica, né, para o Edson e a Sandra, para que eles pudessem visualizar algo diferente nos pequenos grupos que nós estaremos implantando. E ontem eu conversando com uma pessoa, disse: pastor, cuidado, né, que a gente já fez, né, a pequenos grupos. Eu digo: é verdade. Eu não quero desfazer ou desmerecer todo o trabalho que já foi feito, e tem gente que até hoje está num grupo pequeno, não é? O que eu quero dizer a vocês é: esses grupos pequenos, essas bênçãos que vocês têm desfrutado, elas podem produzir muito mais frutos, e é isso que nós vamos pedir a Deus sabedoria, para que esses grupos pequenos não sejam simplesmente grupos onde nós edificamos crentes ali dentro. Esses grupos precisam estar abertos para pessoas conhecerem a Jesus, para que pessoas que para o mundo sejam improváveis manifestadores da graça do Senhor possam conhecer a Deus e possam manifestar essa graça. É isso que nós vamos fazer. Os grupos pequenos que hoje existem, eu louvo a Deus pelo que vocês já fizeram até hoje, e a partir de agora Deus quer fazer muito mais. É essa a ideia. Deus quer ver vocês abrindo esses grupos, pegando os crentes que existem ali dentro, que já são comprometidos com o Senhor, e multiplicando isso, para que outros possam conhecer. Se você mora num prédio, você tem como missão, filho, eu já vou adiantar para você, é ganhar o prédio para Cristo. Entende? Se você mora em casa, você tem uma rua para ganhar toda. Se você se você vive viajando, você é um missionário itinerante. Você tem que ganhar pessoas no mundo todo, aonde você for. Você entende? Se você está dentro de um quartel, você tem um quartel todo para ganhar. É esse o desafio. Eu já tenho colocado no meu coração, meu desafio é ganhar essas ruas aqui, principalmente a rua que eu moro. Os relacionamentos que eu tenho tentado desenvolver são intencionais. São intencionais.
Eu estou pedindo a Deus sabedoria. Eu não consigo imaginar uma igreja plantada dentro de um bairro onde a maioria absoluta dos seus membros são de outros bairros. Eu não consigo entender isso. O que está acontecendo? Engenho do Meio está clamando. Filhos, temos aqui talvez umas 8, 10 igrejas com um potencial hoje real de aproximadamente 200, 300 pessoas cada uma. Você tem ideia da população do Engenho do Meio? 10 igrejas com 300 pessoas é 3.000 pessoas, filho. Imagine, você tem ideia do que precisamos alcançar aqui nesse bairro? Você tem ideia disso? E você é um agente de transformação, um agente para alcançar pessoas para o Senhor. E os ministérios dos improváveis fluirão naturalmente nesses dias. A música da igreja, sabe, aquilo que a gente tem conversado, Cris, a música da igreja não pode ser uma ferramenta, né, de levar Cristo às pessoas somente dentro das quatro paredes. A arte da igreja precisa ultrapassar as quatro paredes da igreja. Vocês entendem? Eu preciso estar usando isso, a música, a arte, dentro de cada grupo pequeno evangelístico. Eu preciso fazer isso em momentos especiais, como era um sonho já do Jardel Adriano, e fizemos 1 ou 2 vezes. O coro da igreja, isso é uma ferramenta tremenda para alcançar pessoas, uma ferramenta tremenda. Ano retrasado fizemos, né? Lá na praça do Engenho do Meio. Precisamos fazer isso mais vezes. Às vezes a gente ensaia meses e meses para cantar uma vez no Natal. Nós precisamos levar esse coro, precisamos levar essa banda, precisamos levar a arte da igreja para falar de Jesus fora dos portões. Fora dos portões. Ali tem gente que está esperando. As pedras clamam e a igreja do Senhor precisa atender, precisa ouvir esse clamor. As pessoas estão morrendo, filhos. Vivemos numa civilização violenta. Pessoas hoje que não ouvirem de Jesus hoje perderão suas vidas. E isso vem conta para a gente. Isso vem como conta para mim e para você. Deixamos de alcançá-las. Elas se perderam e não tem mais volta. Agora segue-se o juízo. Não tem outra coisa a fazer. Isso precisa mexer com a nossa vida. Precisa mexer com o nosso coração. Deus nos resgatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus. Não para vivermos agora na zona de conforto como homens e mulheres resgatados, mas vivermos incomodados como improváveis evangelistas do Senhor. Você entende? Deus capacita você. Não tenha medo de falar do Evangelho de Jesus. E nós vamos, esse é o papel da liderança da igreja, é capacitar os santos. Esse é o papel do pastor da igreja. E nós vamos fazer tudo, pedir a Deus sabedoria para capacitar vocês, para que vocês a cada dia sejam mais ousados, tá? Queria ver a igreja cheia de não crentes também, e não apenas de crentes, cheia de gente que você convida seus vizinhos para que ele diga: eu quero Cristo também. Mas pode ser, e a gente não vai perseguir que todos estejam aqui dentro, não. Isso daqui é o momento da grande celebração. Nós vamos persegui-los aonde eles estão. Vocês entendem? A igreja do Senhor, a eclesia, é chamada para nos reunir para fora das quatro paredes. Aqui existe o chamamento para a celebração, mas o cristão é desafiado para ir para fora, para alcançar aquele que não conhece a Cristo lá fora. Aqueles que entram nessa porta, filho, são mínimos, são o menor número que entram aqui. Nós temos que buscá-los aonde eles estão. Eles estão chorando, estão nos cantos, nas esquinas, hoje, agora chorando. Alguns, talvez vocês no caminho para casa viram estendidos numa calçada, completamente embriagados. Vocês viram provavelmente pessoas nas ruas, completamente desoladas, sem sentido de vida. Vocês provavelmente vivenciaram isso agora, vindo para cá. Eu ouvi uma coisa muito interessante em uma das preleções, e o pastor disse: olha, Deus
um pastor que era um palestrante dizendo que foi à sua igreja, e na sua igreja um outro colega pastor fez uma oração que mexeu com ele. Disse ele: rapaz, que loucura é essa? E ele disse que estava sentado lá, e quando o colega pastor pegou o microfone e fez uma oração que era o seguinte: Senhor, mande para nós todas as pessoas que ninguém quer. Ele disse que aquele negócio, isso é loucura. Senhor, mande para nós todas as pessoas que ninguém aguenta, que ninguém se importa. Mande para nós. E ele disse: rapaz, eu fui falar com aquele pastor depois, disse: rapaz, você é louco, a gente está preparado para um negócio desse? Porque quando a gente pede, Deus manda, viu? Deus manda. Ali na primeira igreja batista do Recife, o Joel é um louco. Joel é um louco. E é por isso que às vezes vocês ficam com medo de mim, né? De algumas propostas que eu faço. É porque eu aprendi um pouco da loucura do Joel também. Aprendi, tá? Joel é o criador do Desafio Jovem do Recife. Deus colocou no coração dele a criação há 34 anos agora do Desafio Jovem do Recife. E Joel colocou isso para a igreja: nós vamos amar aqueles que ninguém quer amar. Porque o drogadicto, filho, às vezes nem a família aguenta mais. A própria família pede para eles irem embora. Ninguém aguenta. Se você tem um drogadicto na sua família, você sabe o que eu estou dizendo. Se você tem alguém envolvido com crack, com álcool, que muita gente acha que a incidência maior dentro do centro de recuperações é crack. Não é, filhos. É álcool. É álcool que acaba com a vida de uma pessoa. Você sabe o que é que acabou com a vida do Maurício, não sabe? Não foi crack. Ele nunca fumou uma pedra de crack. O Maurício, que nós cuidamos durante tanto tempo, foi o álcool que acabou com a vida dele, filho. Anos e anos e anos. Álcool e fumo. Acabou com a vida do Maurício. Só não acabou com o espírito, porque ele entregou a vida ao Senhor Jesus. Mas o corpo sofreu as consequências do álcool. Então o Desafio Jovem está cheio de gente ali. E Joel fez um desafio para a igreja. E no momento que ele fez esse desafio, ele jovem, Deus incomodando ele, a igreja reagiu de uma forma difícil. Joel, a gente não pode receber essas pessoas aqui. São pessoas difíceis. Como é que vai ser? E a família, como é que fica aqui dentro? E foi muito difícil. Foi muito difícil. E durante alguns meses, talvez os primeiros anos do Desafio Jovem, os drogadictos iam para dentro da igreja. Para dentro da igreja. E gerou uma dificuldade muito grande. E essa dificuldade entrou no seu ápice quando alguém veio lá de dentro da igreja correndo: pastor, chamando o pastor Joel, não pode acontecer isso, falar no banheiro. Ele chega no banheiro, na época não era o crack, na época era o pico, né? Era a cocaína, que era heroína, LSD, o que mais pegava. E quando ele chega lá, está um menino drogado, preparando com uma seringazinha, tirando água do vaso sanitário e aplicando na sua veia. Imagina isso, dentro de uma igreja. E foi quando Joel entendeu, e aí começou a fazer uma outra oração: Senhor, eles já vieram, eles já conhecem, eles sabem que nós amamos eles, mas eu preciso de um abrigo para esse pessoal. E ele orou intensamente por isso, a igreja orou por isso. Hoje a igreja é a maior mantenedora, né? Na verdade, o Desafio Jovem hoje já é uma instituição independente da igreja. Mas todos os primeiros anos, talvez até os 20, 25 anos de Desafio Jovem, a primeira igreja foi que bancou todo aquele trabalho. E eles conseguiram um primeiro espaço, e ele hoje é uma instituição com uma estrutura maravilhosa, que agora foi reconhecida como uma instituição
como uma entidade filantrópica que trabalha com drogadictos, e o Estado de Pernambuco reconheceu, liberou esse trabalho definitivamente, oficialmente, depois de mais de 30 anos de luta. Os improváveis fazem a diferença. Aquilo que para o mundo parece loucura é quem Deus usa. Eu e você somos improváveis. Pastor, eu não sei falar, eu não sei. Sabe sim, filho. Você muitas vezes, você não estuda, você conseguiu casar, você tem filhos, você consegue falar. Você falou namoro para sua esposa, você ensina seu filho, você na faculdade, você não sabe falar, né? Mas na faculdade o professor diz, olha, divisão de trabalho aqui em grupo, cada um apresenta, e você apresenta o trabalho. O que é que precisa para apresentar o trabalho ali na frente? Conhecer, filho, é estudar. Conheça Cristo, deixe Ele falar através de você. E o próprio Jesus me diz, quando vocês estiverem diante do Sinédrio, sem saber o que dizer, não se preocupem, porque é o meu Espírito que falará por vocês. É isso que acontece. E eu louvo a Deus por esse tempo de renovação e peço a Ele capacitação, para que a partir do próximo ano nós possamos estar vendo essa nova formatação dos pequenos grupos da igreja, aqueles que já existem, que são bênção já, e aqueles que vão começar. Olha, eu estou falando só nos bastidores, já tem gente dizendo para mim, pastor, eu quero a minha casa, eu quero ser um anfitriã, eu quero ter um grupo pequeno. Gente que mora em prédio, pastor, agora eu quero me capacitar para fazer isso. Aleluia, vamos capacitá-los, vamos em nome de Jesus alcançar pessoas para Cristo. Esse é o nosso desafio, o desafio para todos os improváveis. Amém? Vamos orar, pedir a Deus sabedoria nesses dias. Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que tivemos de ser encharcados do Teu amor, de ser desafiados pelo Senhor, de ser encorajados através da vida de cada irmão, de cada irmã que compartilhou ali, Pai. Obrigado pela estrutura da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Nacionais, das juntas estaduais e mundiais. Obrigado por cada preletor que ali esteve, que nos alimentou, nos impactou com a palavra do Senhor e nos faz começar a sonhar com o que o Senhor quer para a sua igreja. Nos faz, Senhor, sair da nossa zona de conforto. É muito bom, é muito gostoso estar aqui, mas tem muito mais que o Senhor quer para nós. Nos orienta como alcançar a vontade do Senhor e torná-la realidade no nosso meio. Obrigado por tudo que temos experimentado, visto e ouvido, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos às nossas salas, facilitadores, vamos pedir a Deus sabedoria para utilizar até as nossas lições para falar sobre os improváveis, tá bom? Sobre nossa responsabilidade no reino de Deus. E não esqueçam, passem lá aqueles que querem a pizza, faça o pedido lá, a Raíssa agora, para a noite sua pizza já está pronta, tá bom? Deus abençoe vocês. Sonho de Deus, vontade do